Vamos lá. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é Marcelo Cavalcante, né? Hoje, dia 13 de junho, eu estou em Brasília. Passei o dia inteiro no Congresso, né? Falei com vários deputados. O deputado Sidney Leite me recebeu muito bem, né? Falamos ali sobre a BR-319, bem como falando também sobre a capacidade que o Humaitá tem, né? Com relação à pecuária, tendo em vista os campos naturais. Falei com o delegado Pablo, falei com o capitão Alberto Neto, falei com muita gente. Mas o motivo do vídeo é outro, certo? Vamos lá. Vocês devem ter visto esses 2 últimos dias agora que vazaram uns áudios do prefeito, foram repassados em grupos de WhatsApp, falando algumas coisas que realmente me foge até da compreensão, né? Me foge da compreensão porque eu conheço o Erivânio, né? Conheço o Erivânio há muito tempo. O Erivânio é um cara bom, o coração dele não é ruim, tá? Talvez ele seja um pouco assim, atrapalhado nas palavras, a gente também não pode julgar, porque o dia dele deve ter sido um pouco ruim, a gente nunca sabe, né, quando a gente pode falar alguma coisa ou não. E também tem a questão de que o ser humano erra, tá? Mas esse erro foi assim, de uma forma sem explicação. Eu realmente não consigo entender, né, como que uma pessoa que foi eleita, né, para o executivo da cidade consegue falar as coisas que ele falou, né? Então eu queria expor aqui a minha opinião, né, sobre o ocorrido. Tem muita gente que está me perguntando, tem muita gente que me mandou mensagem perguntando se eu sabia disso. Eu, como não sabia, não tinha muito conhecimento, hoje os áudios chegaram, né? Aliás, os áudios chegaram já desde ontem de manhã ou anteontem à noite. Porém, hoje eu abri, né, para ver o que eram esses áudios, se tinha tanta relevância assim. E pude observar que eu tinha que falar alguma coisa a respeito, né? Até para responder às pessoas que seguem minha página, que veem o meu trabalho, né? Eu tenho tido várias reuniões com deputados, até com o senador, me reuni com o Plínio Valério, né? Para tratar alguns assuntos relacionados ao Humaitá, no que tange a integração da BR-319 e o desenvolvimento socioeconômico que por ela passa, tá? Mas vamos falar agora sobre o que interessa, né? Vamos à mensagem. Ipsilíteris, o que o prefeito falou. O povo de Humaitá tem que abrir a mente e colaborar, ajudar, elogiar, certo? Porque eu gosto de trabalhar com elogio. Sou um cara que me empolgo muito quando alguém começa a me elogiar. Quando alguém começa a falar mal, eu faço por último. Pode dar tempo de eu fazer esse ano, como pode não dar. Como pode não dar tempo de fazer também. Então, quer dizer, vamos trabalhar com cautela. Essa última frase eu realmente não entendi. Vamos trabalhar com cautela quem? Quem elogia ou quem não elogia? Ou é a prefeitura que tem que trabalhar? Eu não entendi bem. Mas ipsilíteris, foi isso que ele falou. Então, agora vai minha opinião, tá? Quando o Erivânio, sei lá por quais cargas d'água, ele falou isso, né? Ele foi infeliz quando ele falou esse áudio. Ele passou esse áudio a alguém. Estou um pouco gripado. Ele acabou ferindo, na minha opinião, não sou nenhum advogado, mas a gente tem informação e procura estudar sempre, né? Para poder discutir tudo no que tange a direito constitucional, direito público e tudo mais, né? A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 5º, caput, sobre o princípio da constitucional da igualdade, sobre o princípio constitucional da igualdade, perante a lei nos seguintes termos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Vamos lá. Aí segue
alguns outros termos aqui, mas o que diz a Constituição Federal, né, no seu artigo 5º, né, que ele acabou ferindo o princípio da igualdade, né? Todos nós somos iguais perante a lei e não há de haver distinção. Porém, mais grave do que isso, eu acredito que o prefeito não tenha conhecimento sequer da lei orgânica do município que ele administra, tá bom? Continuando agora aqui sobre o princípio da igualdade, ele diz isso aqui também. Depois eu vou falar sobre a lei orgânica. O princípio da igualdade prevê a igualdade de aptidões de possibilidades virtuais dos cidadãos de gozar tratamento isonômico pela lei. Por meio desse princípio, são vedadas as diferenciações arbitrárias e absurdas, não justificáveis pelos valores da Constituição Federal, e tem por finalidade limitar a atuação do legislador, intérprete ou autoridade pública e do particular. Agora vamos falar da lei orgânica do município. A lei orgânica, né, é criada para o município e é o seguinte. Em síntese, as leis orgânicas do município são normas que regulam a vida política na cidade, sempre respeitando a Constituição Federal e a Constituição do Estado em que o município está inserido, sendo um importante instrumento para forçar o poder público a assumir obrigações de interesse local em favor da população. Então, ou seja, né, a lei orgânica de cada município, né, ela serve justamente para andar paralelo à Constituição Federal. Então, a lei orgânica de Humaitá, ela diz o seguinte, no seu capítulo 6, que se refere à habitação e urbanismo, né? No artigo 150, caput, diz o seguinte: na elaboração do planejamento e na ordenação de atividades e funções de interesse social, o município visará, inciso 5º, promover a integração, racionalização da infraestrutura urbana básica, priorizando os aglomerados de mais densidade populacional e as populações de menor renda. Senhor prefeito, deixa eu lhe falar, a única distinção que o senhor poderia ter feito era o seguinte: aqui tem gente que precisa mais, aqui tem muito mais gente, aqui nem tanto. Então eu vou seguir o seguinte: ou eu dou para quem mais precisa, ou eu dou para onde tem mais densidade populacional. E aí sim, se o senhor tiver que dar só para um dos dois, o senhor escolhe entre esses dois. Porém, a distinção ela não pode ser feita em cima de elogio, né? Em cima de elogio é um absurdo. Como é que alguém vai distinguir o seu povo, entendeu, por elogios? Eu acho que realmente, não sei se o senhor vai assistir esse vídeo ou não, mas eu acho que o senhor foi infeliz nisso, né? Não é através de elogios, que o senhor tem que determinar para quem ou quando o senhor vai fazer alguma coisa, porque o senhor tem que respeitar primeiramente a lei orgânica do seu município, tá bom? Respeitando a lei orgânica do seu município, o senhor vai estar respeitando a Constituição Federal. E dessa forma, tá, o senhor não vai estar ferindo nenhum tipo de artigo da Constituição, bem como eu acho que naquela frase o senhor acabou ferindo, né, o artigo lá que trata-se da isonomia, trata-se da igualdade. Então, prefeito, como eu disse, não sei se o senhor vai estar assistindo esse vídeo, mas eu, no seu lugar, independente de que o senhor tenha tido um dia ruim, ou que o senhor, naquele momento, pudesse estar estressado ou não, as palavras foram suas, não minhas, e nem de ninguém. Eu acho que o senhor deveria, no mínimo, se retratar com a população de Humaitá, porque eles não merecem ouvir esse tipo de coisa, né? E se foi uma brincadeira, foi infeliz, então, da mesma forma, eu acho que o senhor deveria pedir desculpa da brincadeira, porque às vezes quando a gente faz uma brincadeira de mau gosto, a gente acaba tendo que pedir desculpa. Eu acho que a população de Humaitá, no mínimo, merece desculpa sua, tá bom? Então, assim, eu no seu lugar faria isso, não sei se é isso que o senhor vai fazer ou não, tá bom? Eu coloquei aqui o artigo que eu acho que acabou sendo ferido, né? Eu coloquei a lei orgânica porque talvez o senhor não tenha lido a lei orgânica do seu município ainda, eu já tive cuidado de ler inteiro,
tá? Não sou gestor, acho que nem pretendo, entendeu? Mas se existe uma lei orgânica, ela tem que ser cumprida, porque todos nós que vivemos em sociedade assumimos que deveremos seguir leis, né? E é por isso que existe governo. O governo existe justamente para que diga que o limite de um termina quando começa o limite do outro. E nesse caso, eu acho que essas palavras, infelizmente, passaram do limite. Então a população de Maitá merece, no mínimo, desculpa. Beleza? Amanhã é dia de luta aqui no Congresso. Vamos continuar tentando falar com mais alguns deputados. Ver se a gente consegue boas notícias para nossa cidade. Fica aqui o meu abraço aí para todo mundo. Até mais. Marcelo.